Olá pessoal, eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre a Lei de Crimes Ambientais e o Decreto de Infrações Ambientais. Eu espero que vocês estejam bem. Para quem está nos acompanhando aí, rumo ao sucesso, à aprovação do concurso do ICMBio, a gente vai para mais uma aula. Antes de começarmos a falar propriamente dito das duas legislações, é importante que você, futuro analista ambiental, tenha em mente o seguinte: no dia a dia, você, enquanto fiscal, você utiliza apenas o Decreto 6514, porque dispõe sobre as infrações ambientais. Já a Lei de Crimes Ambientais, a gente não utiliza no dia a dia, porque ela dispõe sobre as sanções penais. Como é que funciona na prática o trabalho do analista ambiental, analista fiscal? Você lavra uma infração contra uma pessoa e você faz o processo. Esse processo é enviado para o Ministério Público Federal, tá? O Ministério Público Federal ele pode solicitar diligências, investigações, inquéritos para a Polícia Federal. A partir disso, o Ministério Público pode ou não oferecer denúncia. Aí, a depender da situação, o Ministério Público pode ou não solicitar a prisão de uma pessoa. Na prática, gente, o que significa? Que a gente, ICMBio, não diz que uma pessoa cometeu um crime ambiental. A gente diz que ela cometeu uma infração ambiental. Tá bom? É assim que funciona. Quem vai qualificar a pessoa como tendo cometido um crime ou não é o Ministério Público Federal. Então, o que é que a nossa lei de crimes ambientais ela fala no seu artigo 3º? Sobre a responsabilização, gente, das pessoas jurídicas, tá? Então, as pessoas jurídicas, uma empresa, ela pode ser responsabilizada nas 3 esferas: administrativa, penal e civil, tá bom? Mais detalhe, isso acontece se porventura o seu órgão colegiado, certo? Ou seu representante legal ou contratual cometer alguma infração que vá beneficiar a sua empresa, a sua entidade, tá? A sua pessoa jurídica. Mas outro detalhe importante: por mais que a empresa ela seja punida, ainda assim essa punição não exclui a punição das pessoas físicas, ou seja, o seu dono, por exemplo, o seu autor, partícipe, enfim. Então, você pode punir, multar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Claro, a depender da situação. É importante eu dizer uma coisa para vocês: o seguinte, gente. Nessa lei, nessa aula, melhor dizendo, eu não pretendo tratar com vocês artigo por artigo, tá? Por que não? Porque são muitos artigos e, sinceramente, vai ser muita coisa para a cabeça de vocês. Vocês não vão decorar penas, prazos, qual o valor da multa. Isso não vai acontecer. A gente, no dia a dia, a gente não decora, gente. A gente vai para campo com o nosso decreto 6514 debaixo do braço. A pessoa, eu constatei uma infração, eu vou lá no meu decreto, olho e vou, galera, a pena é tanto, prazo é tanto. É assim que a gente funciona na prática. Então, a gente não decora os artigos, então vocês não vão decorar. Se a banca trouxer, já aconteceu da banca querer cobrar artigos dessa forma, aí ela acabou anulando a questão. Então, tomara que ela não invente de trazer questões esse ano, cobrando de vocês, qual é o valor da multa, quanto é o prazo de detenção, de reclusão. Eu acho desnecessário isso, até porque nós não estamos fazendo uma prova para juiz nem para advogado, né? Então, nessa aula, eu pretendo trazer apenas outros detalhes que a banca costuma cobrar, que são os detalhes mais conceituais, que sem dúvida alguma são fundamentais para a prova de vocês, tá? Antes de mais nada, apresentar esse caso aqui para vocês, que está muito comentado. Essa cidadã ali, se é que eu posso chamar de cidadã, né? Aquela criatura que matou uma onça parda, ela foi multada pelo IBAMA em R$ 5.000. O pessoal reclamou: poxa, mas ela tem que ser presa, só R$ 5.000 e tal. Gente, o IBAMA e o ICMBio, a gente segue, como eu falei, o decreto, tá? A gente não pode aplicar uma multa além daquela que o decreto determina. E o decreto, nesse caso, no seu artigo 24, fala que matar um animal da fauna silvestre, que consta nessa lista, né, ameaçada de extinção, o valor é R$ 5.000 por indivíduo. Então, a gente não pode extrapolar esse valor, infelizmente, tá?
E o IBAMA provavelmente vai dar uma celeridade nesse processo, muito provavelmente. E aí o IBAMA vai enviar esse processo para o Ministério Público Federal. O Ministério Público vai analisar com base na Lei de Crimes Ambientais, né, no seu artigo 29, e o MPF vai analisar a possível pena da pessoa. A multa já foi aplicada pelo IBAMA, agora essa parte aqui da detenção aí é por conta do Ministério Público Federal. Bem, gente, o artigo 4º é outro artigo importante para vocês, tá? Poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. O que é a desconsideração? A desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão judicial que permite que os bens dos sócios e dos administradores de uma empresa sejam alcançados para pagar dívidas. Então, o que é que acontece? Primeiramente, gente, uma dica para vocês. Quando vocês forem fiscais, sempre na medida do possível, na hora de lavrar uma multa, multem o dono, tá? Evitem multar a empresa. Por quê? Por conta dessa situação aí. Muitas das vezes a empresa ela se desfaz, a empresa vai falir, enfim, uma série de situações, né? Muda-se a razão social, muda o CNPJ, enfim, todas aquelas falcatruas que a gente já sabe que acontece. Então, já se você multar o dono da empresa, não, ele não vai mudar o CPF dele, tá? Vai morrer com ele. Então, o que acontece? Às vezes, quando você multa a minha empresa, você tem dificuldade de que aquela empresa ela consiga pagar a multa ambiental. Tá? E por esse motivo, aqui ocorre a chamada desconsideração da personalidade jurídica dela, ou seja, uma decisão judicial que diz, tá, tudo bem, empresa, eu não consigo fazer com que a empresa pague a multa, então vou pegar os bens dos sócios e dos administradores. Tá? Então isso se chama desconsideração da personalidade jurídica dela, tá? Da empresa para pagar, para ressarcir o prejuízo causado ao meio ambiente. Tá? Isso é chamada desconsideração. Então, sempre que a desconsideração que a personalidade jurídica de uma empresa for um obstáculo, certo? Essa personalidade jurídica dela poderá ser desconsiderada. Tá bom? O artigo 7º fala de uma coisa muito importante, que são as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são autônomas e elas substituem as privativas de liberdade, ou seja, uma prisão, por exemplo. Quando um crime é culposo ou quando a pena privativa de liberdade for inferior a 4 anos, nesse caso a gente pode substituir a pena privativa por pena restritiva de direito. A gente vai já ver quais são as penas restritivas, tá? Ou então a gente vai ter que analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, entre outros aí. As penas restritivas de direito, elas terão a mesma duração, tá? Primeiramente, da pena de liberdade, privativa de liberdade. Se a prisão, por exemplo, tá, para facilitar aqui a conversa. Se a pessoa foi condenada a 3 anos, por exemplo, então a pena restritiva de direito também vai durar 3 anos. Então ela tem a mesma duração da provável pena de prisão. Então quais são as penas restritivas de direito, Hamilton? Lá no seu artigo 8º fala, gente, isso aqui, por favor, gente, memorizem isso, pelo amor de todos os deuses de vocês, tá? Esse slide aqui é fundamental, tá, gente? Por favor, esse daqui, o 7º também, todos eles são fundamentais, tá? Então, o 8º, gravem, deem print, escrevam, tá? Que isso aí vai cair na prova de vocês. Então, as penas restritivas de direito são a prestação de serviço à comunidade, tá? Bem tranquilo de vocês deduzirem, né? Interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar. As penas de interdição temporária de direito, que são essas daqui, né, são a proibição de o condenado contratar com o poder público. Então, aquela pessoa não vai poder contratar com o poder público, não vai poder receber incentivo fiscal, não vai poder participar de licitação. No caso aqui do crime culposo, né, 3 anos, gente. Durante 3 anos, a pessoa vai ficar proibida, tá, de receber incentivo fiscal, de participar de licitação, de contratar com o poder público durante 3 anos. Tá? Por que 3 anos, amigos? Porque nesse caso trata-se de crime culposo, tá? Que é onde o artigo 7º vem falar. Tá? Então, 3 anos a pessoa fica proibida. A prestação pecuniária
consiste no pagamento de dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social. O recolhimento domiciliar, vocês sabem, né, muito conhecido aí na mídia, tá? Então, essas 5 são as chamadas penas restritivas de direito, gente. Repito, vão com isso para a prova de vocês, o artigo 8º. Quando a gente vai multar uma pessoa, a gente leva em consideração algumas circunstâncias que atenuam a pena da pessoa. Quais são, Hamilton? O baixo grau de instrução, o arrependimento do infrator, a comunicação dele prévia ou mesmo a colaboração dele com a gente. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Quais são? Reincidência dos crimes de natureza ambiental. Se ele cometeu aquele mesmo crime, por exemplo, se ele continua cometendo crime na área ambiental, após ser julgado, isso ele passa a se tornar reincidente. Então, nesse caso, a gente utiliza a reincidência para agravar a pena daquele indivíduo. Se ele cometeu a infração para obter vantagem pecuniária, coage de outras pessoas, expôs o meio ambiente e saúde pública de maneira grave, entre outros aí, certo? Se ele atingiu unidade de conservação, também é uma circunstância que agrava a pena da pessoa. Se ele realizou aquela infração em período de defeso, por exemplo, ou seja, a proibição do caranguejo, por exemplo. Em domingo ou feriado, durante a noite, porque a gente sabe que durante a noite o fiscal vai estar dormindo, então dificilmente ele vai ser pego pelo fiscal. Então ele aproveita isso para cometer a infração à noite. Nesse caso, é uma circunstância agravante. Em período de seca ou inundação, entre outras opções aí, gente. Tá? Vou dar uma pausa rapidamente para você dar um print nessa tela. Artigo 15, artigo 14 anterior, fundamentais para a prova de vocês, gente. Por favor, isso já caiu em prova, tá? Artigo 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas, agora são as jurídicas, né? As empresas. De acordo com o disposto no artigo 3º, são a multa, tá? Multa, as restritivas de direito e a prestação de serviços à comunidade. São essas 3 penas que poderão ser aplicadas à pessoa jurídica. Lembrando, gente, poderá ser isolada, eu posso aplicar só uma multa para ela e pronto. Eu posso aplicar cumulativamente, você pode aplicar 2 multas dessa, por exemplo, tá? Ou alternativamente. Então, quais são as penas restritivas de direito da pessoa jurídica? Naquela hora nós falamos da pena das pessoas físicas, tá? Agora são as pessoas jurídicas. Quais são as penas? Memorizem isso, gente, isso é importante, tá? Suspensão parcial ou total de atividades. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. E proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, sendo que esse inciso 3º, gente, essa proibição, ela não poderá exceder de 10 anos, tá? Então, o máximo que uma pessoa jurídica, tá, poderá ter essa proibição é no máximo de 10 anos. O artigo 26. Outro artigo, gente, que já caiu em prova, eu trago para vocês, é fundamental esse artigo 26, tá? Presta atenção nele. Nas infrações penais previstas nessa lei, ou seja, de crimes ambientais, a ação penal é pública incondicionada. Incondicionada. Milton, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, ó. Quando acontece um crime, tá? O Ministério Público Federal ele é acionado. O Ministério Público como um todo, tá? Mas falando aqui especificamente do federal, ele é acionado. O que é que acontece? Às vezes o MPF ele pode levar adiante aquele processo criminal ou não. Tá? Existem crimes onde o MPF ele só vai levar aquele crime adiante se a pessoa, a vítima, por exemplo, desejar, se a pessoa quiser. E existem crimes onde o MPF ele vai levar adiante aquele processo criminal independentemente da vítima querer ou não, tá? Então, quando se fala que a ação penal pública ela é incondicionada nos crimes ambientais, isso significa o quê? Que o Ministério Público, gente, ele é autônomo, ou seja, ele pode iniciar o processo criminal sem depender da vontade da vítima. Por exemplo, como é que funciona. Eu já expliquei para vocês e repito. Como é que funciona a questão do processo ambiental? Eu, fiscal, vou lá,
lavro uma multa contra um cidadão, naturalmente eu vou ter que demonstrar no processo que ele é o autor daquela infração, eu vou ter que comprovar materialidade, comprovar que de fato aquela infração ocorreu, certo? E eu vou fazer o que com aquilo? Eu vou enviar para o MPF. O MPF vai analisar e o MPF, ele vai decidir se ele vai oferecer denúncia ou não contra aquele cidadão que eu multei, tá? Só que detalhe, se o MPF está certo de que de fato aquele cidadão cometeu aquela infração, certo? Que agora ele vai qualificar como crime, aí o MPF, ele vai ser obrigatório, né, nesse caso, ele abrir o processo de ação, processo criminal. Tá? Ou seja, não depende de mim, eu, ICMBio, querer ou não. A partir do momento que eu encaminho para o MPF o processo, ele passa a ser autônomo. E ele é que vai decidir se ele vai abrir ou não, independentemente de eu querer ou não. Tá? Então, quando se fala que as infrações ambientais elas são de ação pública incondicionada, quer dizer isso, ou seja, não depende de mim, ICMBio, querer ou não que o MPF abra o processo criminal. Ele vai abrir de qualquer maneira o processo. Tá? Por quê? Porque ele é autônomo em processos ambientais. Tá bom, gente? Então, é isso que significa o artigo 26, quando ele fala que a ação pública ela é incondicionada. Tá? Então, uma vez eu envio para o MPF, acabou o meu querer, certo? Aí quem vai decidir isso é ele lá. E o MPF sempre costuma abrir a ação civil pública, gente. Bastante. Tá? Sobretudo quando tem degradação ambiental. Então, assim, o MPF realmente, eu até sempre brinco, ele é muito chato com a gente. É muito chato, porque realmente eles têm uma aplicação assim, na área ambiental muito forte. Então, assim, realmente, se você conseguir comprovar a materialidade e o autor no teu processo de infração ambiental, o Ministério Público ele vai abrir o processo criminal, certo? Aí, ele abrindo o processo criminal, o que é que acontece? Ele pode enviar para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar mais a fundo, né, aquele crime ambiental, e aí a Polícia Federal poderá convocar o ICMBio, e muitas vezes inclusive convoca o fiscal, tá? Convoca o fiscal para prestar depoimento, e aí a Polícia Federal encaminha para o MPF. Se for realmente um crime muito forte, a MPF vai e oferece essa denúncia para a Justiça, por exemplo, para resultar na prisão de uma pessoa e tal. Então, na prática, é assim que funciona, tá bom? Então, o artigo 26 diz exatamente isso. Então, não esqueça, tá, gente? Porque a banca ela pode dizer que as ações penais, as infrações penais na área ambiental, ela é condicionada. Não, ela não é condicionada, ela é incondicionada, tá bom? Artigo 37. Algumas circunstâncias, algumas ações, gente, elas não são consideradas crimes ambientais. Quais são as 3 opções? Isso aqui memorizem, tá, gente, também. Estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou da sua família, certo? A pessoa foi ali numa parque nacional e caçou, não tem outra condição, não tem outra condição de comer. Caçou um animal para saciar a fome dele, está passando fome, a gente não considera como crime, não é crime, tá? Quando é para saciar a fome. Agora, se ele faz aquilo rotineiramente, vende a carne, aí já passa a ser crime, porque ali já está fazendo comércio. Tá, mas se for só para ir saciar a fome dele da sua família, comprovadamente, então não é crime ambiental, tá bom? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos quando expressamente autorizado pela autoridade. O IBAMA autorizou a caça do javali, que se tornou uma praga aí nas lavouras, né? Então, nesse caso ali, a caça do javali não é crime. Por ser nocivo ao animal, desde que é assim caracterizado pelo órgão competente. Também, se você mata um animal que é considerado nocivo, desde que o órgão competente assim caracterize, você também não estará cometendo crime ambiental, tá? O artigo 40, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, independentemente da sua localização, reclusão de 1 a 5 anos. Vejam que não é detenção, tá? É reclusão de 1 a 5 anos, aí a depender naturalmente do crime que você cometer. O artigo 41,
provocar incêndio em floresta ou demais forma de vegetação, reclusão, tá? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Quem vai definir a multa? O decreto 6514, tá? Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 70, ele já sai um pouco da questão criminal e vem para a infração administrativa, que é exatamente aqui que a gente vai agir enquanto ICMBio. Então, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. São autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo ou os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, caso ICMBio e IBAMA, designados para atividade de fiscalização. Designados. Gente, presta bem atenção nesse parágrafo primeiro, o seguinte, que a banca, ela pode dizer o seguinte, são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, instaurar processo, ou os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA. Ponto. Certo ou errado, gente? Errado. Errado. Tá? Para lavrar auto de infração, tem que ser do CISNAMA, tem que ser designado para atividade de fiscalização. Ou seja, você tem que ser fiscal. Vocês aí vão passar, tenho certeza disso, vocês não serão fiscais, vocês serão analistas ambientais. Tá? Para que vocês possam lavrar o auto de infração, vocês vão precisar fazer o curso de fiscal. Eu, que sou fiscal, lavro o auto de infração. Vocês ainda não vão ser. Tá? Então vocês vão ter que fazer o curso de formação para virar gestores, virar fiscais. Aí sim vocês vão estar designados para atividade de fiscalização. Então, muito cuidado, tá, gente? Que não basta ser integrante do ICMBio, não basta ser do IBAMA, não basta ser o integrante do CISNAMA, tem que ser designado para atividade de fiscalização. Então, se a banca, de repente, trouxer lá na prova você só até aqui, então, gente, está errado, tá? Porque tem que ser designado para atividade de fiscalização. Bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Tá? Então, apenas essas pessoas aí poderão lavrar auto de infração. O artigo 71, gente, fala de prazo. Gente, esse artigo 71 aqui, pelo amor de todos os deuses, está grave, hein? A banca gosta de prazo, então, por favor, gente, memorizem. Tá? Então, o processo administrativo para apuração de infração ambiental deve-se observar os seguintes prazos máximos. Prestem bem atenção, gente, é prazos máximos, não são prazos mínimos, tá? Cuidado. Então, 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência do auto de infração, gente. Explico. Se eu botei a pessoa no passado e a pessoa teve ciência hoje, tá? Hoje, o que é que acontece? A partir do primeiro dia útil que a pessoa teve ciência, começam-se a contar os 20 dias corridos. Prestem bem atenção no que eu falei. Hoje, exatamente hoje é sexta-feira, né? Se a pessoa teve ciência hoje, amanhã é sábado, não é dia útil. Domingo também não é. Aí na segunda-feira, a partir da segunda-feira, começaria a contar 20 dias corridos. Tá? Então, esses 20 dias, então ela teria 20 dias corridos a partir da sua ciência, tá? Para apresentar sua defesa ou impugnação. Aí existem regras, tá? Existem regras de prazo aí. Se o último dia, o 20º dia cai no sábado, no domingo, não conta. Conta a partir do próximo dia útil. Então tem esses detalhes aí. Mas de qualquer forma, são 20 dias corridos a partir da data da ciência do infrator. 20 dias para ele apresentar a defesa no processo ou simplesmente pedir a impugnação do auto de infração. Tá? 30 dias para a autoridade julgadora julgar o auto de infração, contado da data da ciência da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou a impugnação. Então, se você apresentou essa defesa ou não, isso para mim não faz diferença alguma, eu vou julgar de qualquer forma. São 30 dias. É claro que na prática isso não existe, né, gente? Não tem condição da gente fazer julgamento em 30 dias. A gente tem milhares de processos. Então, não tem muito servidor. Os servidores que existem não dão conta do serviço, é muito processo. Então, com certeza, a gente não dá conta de fazer em 30 dias isso. Mas, para a prova de vocês vão dizer que a autoridade
julgadora, ela tem 30 dias para julgar o auto de infração, contada a partir da data da sua lavratura. Agora, um detalhe, gente, ó, apresentada ou não a sua defesa, ou a impugnação, porque a banca pode dizer o seguinte, são 30 dias desde que a pessoa apresente sua defesa. Tá errado. Tá errado. Então, independente da pessoa apresentar ou não a defesa dela, a autoridade vai ter que fazer o julgamento. Tá bom? 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória. Então, teve julgamento, certo? Ele apresentou a defesa dele, enfim ou não, mas teve julgamento. Aí o que acontece? Após o julgamento, esse infrator ele é cientificado. A partir do momento que ele é cientificado, ele recebe notificação dizendo que ele foi julgado e tal, o que acontece? Ele tem 20 dias para recorrer daquela decisão. Tá? 20 dias. O que acontece na prática? Quando a pessoa, o infrator, tá, ele entra com recurso, ao contrário do que está dizendo a lei, não é para a autoridade superior diretamente. Ele entra com recurso diretamente para a autoridade que fez o julgamento. Na prática é assim que funciona. Tá? Aí essa autoridade que fez o julgamento dele, que é de primeira instância, ela vai aceitar ou não o recurso dele. Se ela aceitar o recurso dele, ok. Se ela não aceitar, aí ela é que vai enviar para a autoridade superior. Ele tem 5 dias para o pagamento da multa dele, contados da data do recebimento. Então, se ele recebeu a notificação hoje, ele vai ter esses 5 dias para pagar aquela multa. Lembrando que são dias corridos, tá bom, gente? Dias corridos. Então, esse artigo 71 de prazo, gente, por favor, memorizem, tá? Isso aqui costuma cair em prova. Até fiz um printzinho aqui bonitinho, um negocinho para vocês aí, ó. Prazo 20 dias para apresentar defesa ou impugnação do auto de infração contado da ciência dele, do auto de infração, tá? Tem 20 dias corridos para apresentar recurso da decisão condenatória a partir da ciência, 30 dias para essa autoridade julgadora fazer o julgamento, contado a partir da data da lavratura do auto de infração. Repito, isso na prática não existe, mas para a prova de vocês vão dizer que são 30 dias, tá? Para a autoridade fazer o julgamento. E aí tem 5 dias para realizar o pagamento de multa, contado a partir do recebimento de notificação. Deem print nessa tela, tá? Já deram print? Então, vamos continuar, gente. Essa questão de prazo é muito importante. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Quais são as sanções? Advertência. Gente, essa advertência aqui, ó, é a que mais cai em prova, viu? Mais cai em prova esse negócio aqui. Então, cuidado. Multa simples, multa diária. A multa simples é, gente, ó, eu vou lá lavrar o auto de infração, eu estou te multando aqui em R$10.000. Pronto. R$10.000 é ponto e acabado. Pronto, acabado. A multa diária é como o seguinte, enquanto você não cessar tua infração, eu vou estar te multando R$1.000 por dia, por exemplo. Tá? Muito comum essa questão da multa diária. Mas a gente costuma usar mais a multa simples no dia a dia, tá? Multa diária é uma dor de cabeça que, meu Deus do céu. Então, a gente costuma usar mais a multa simples. Apreensão dos animais, produtos, subprodutos, destruição ou inutilização, uma coisa que a gente costuma fazer muito, eu adoro, inclusive, fazer no dia a dia. Suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra, atividade, demolição, suspensão parcial ou total de atividades e a restritiva de direito, que a gente já viu. Tá? São essas, gente, as sanções que você, enquanto analista ambiental, vai poder... Você analista ambiental e fiscal, né? Vai poder aplicar contra uma pessoa. Se o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, seriam aplicadas cumulativamente as sanções a ela combinada. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ir a campo, então a pessoa cometeu 2 ou mais crimes, por exemplo, 2 ou mais infrações. É muito comum. Então, tipo, para cada infração, vai ter uma multa. Tá? Não é porque você multou o seu José pelo artigo 48 que você não vai poder multá-lo no artigo 63, por exemplo. São infrações completamente diferentes, então você poderá multá-lo quantas vezes a ele fizer aí aquela infração, tá bom? A multa simples poderá ser convertida em serviço de prestação, de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Isso aqui já caiu em prova, tá, gente, sobre conversão de multa. O que é a conversão de multa, gente? Tá? O ICMBio, inclusive, acabou de aprovar agora, recentemente, o seu programa de conversão de multa.
Tá lá no site do ICMBio. O que acontece? É mais vantajoso para o ICMBio. O que acontece? Gente, a pessoa muitas das vezes ela não paga a multa. E ela não vai pagar a multa mesmo. Vai prescrever, demora. Então tem toda essa situação aí burocrática. E às vezes é mais vantajoso para o ICMBio que o autuado ele faça essa conversão de multa em serviço de preservação, de melhoria ou recuperação da qualidade do meio ambiente. Como é que funciona na prática? O ICMBio ele disponibiliza uma lista de produtos que as unidades estão precisando, por exemplo. Eu estou precisando de, sei lá, de mangueiras para apagar incêndio, sei lá. E aí, ao invés do infrator ele pagar a multa, ele poderia, por exemplo, comprar aquela mangueira que aquela unidade de conservação está precisando. Isso, tá? Falando de maneira bem grosseira aqui com vocês, seria essa questão da conversão de multa, tá bom? Então, para a gente acaba sendo mais vantajoso, porque ele compra os produtos que a gente quer, do que prescrever aquela multa, por exemplo. Tá? Mas isso assim, é uma situação que ela tem, claro, naturalmente, tem detalhes assim por detrás que eu não vou trazer agora para você nessa aula, que não é o foco. Tá? Mas uma coisa importante que você saiba é o seguinte, gente: quem solicita essa conversão é o próprio autuado. A gente, ICMBio, nós não podemos fazer conversão de multa se a pessoa não quiser. É ele que tem que chegar com a gente e fazer o requerimento. Olha, ICMBio, quero fazer essa conversão dessa multa aqui. Tá? Aí a gente vai analisar a situação e vai deferir ou não a conversão de multa. Tá bom? Mas muito importante que já caiu em prova, tá? Essa questão dizendo que era o agente ambiental quem determinava. Não, a gente não determina. A gente só faz aquilo que o autuado quiser. Se ele quiser converter a multa, ok. Se não quiser, paciência. Então, parágrafo 8º. São sanções restritivas de direito. Naquela hora nós tínhamos visto as penas restritivas de direito, não foi? Agora nós estamos vendo as sanções restritivas de direito. Quais são? Suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento de registro, licença ou autorização. Claro, lembrando, né, é bem fácil vocês saberem que suspender uma coisa é diferente de cancelar, né? Então, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento e estabelecimento oficial de crédito. Já discuti isso com vocês já. Proibição de contratar com a administração pelo período de até 3 anos. Tá? Até 3 anos. Então são essas, gente, as sanções restritivas de direito. Por favor, gente, levem isso aqui para a prova de vocês, tá bom? Esse quarto ali que eu destaquei é o que acontece o seguinte: quando você multa uma pessoa, se embarga a área dela, ela fica suja para créditos ambientais no banco, bancos oficiais, tá bom? Caixa Econômica, enfim, Banco do Brasil, etc. O que acontece? Essa pessoa ela não consegue fazer empréstimo, crédito agrícola. Por quê? Porque a área dela foi multada, porque ela foi embargada, né? Ela recebeu uma multa, então ela fica com o nome sujo, literalmente. Quando você embarga uma área de uma pessoa, a pessoa não consegue, por exemplo, vender aquela área de maneira honesta, né? Claro que muitas vezes ela consegue fraudar, ela consegue até mesmo enganar outras pessoas. É muito comum isso, como vocês vão ver isso aqui muito em campo. Enfim, literalmente ela sabe que ela está com aquela área dela problemática. Então, o que acontece? Ela engana. E ela acaba encontrando alguém, tipo, minha área vale 40 mil. Olha, eu estou precisando aqui, vou te vender por 20 mil. E a pessoa, inocente, de boa fé, se ilude. Poxa, aí vai e compra. Aí, enfim, isso é muito comum a gente ver. A gente tem pena, mas fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Aí uma vez eu até falei pra pessoa, você sabe como é que você acha que uma área dessa, bonita, desse jeito, aqui vai valer 20 mil reais? Claro que não. Se a pessoa está oferecendo um preço tão barato, é porque alguma coisa de errado tem. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a pessoa não consegue vender a sua área, ela não consegue crédito agrícola. Então, tem uma série de condicionantes aí de implicação para a pessoa. Inclusive, quando ela entra em dívida ativa, não pagou a multa, todos os bens dela, o dinheiro dela literalmente é bloqueado. Ela não consegue tirar o dinheiro dela, a não ser que ela pague o valor da multa que ela teve com o ICMBio, por exemplo. Então, esse artigo 4º é mais ou menos isso, tá? Sanção, gente, é um conceito mais geral que a pena. A pena é uma espécie de sanção, ou seja, toda
pena é uma sanção, mas nem toda sanção é uma pena. Estou falando isso para vocês por conta do artigo 8º, gente. Aqui eles estão no parágrafo 8º. No artigo 8º falava sobre as penas restritivas de direito. Aqui nós estamos falando de sanções restritivas de direito. Tá? Relembrando, pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Então, muito cuidado para vocês não confundirem a letra da lei, ela vai querer confundir sanção com pena. Tá? Então, enfim, vamos seguir a letra da lei. Tá na lei. Se a lei está falando que pena restritiva de direito é recolhimento domiciliar, então, recolhimento domiciliar é pena restritiva, não é uma sanção. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, que nós, ICMBio, a gente não determina pena restritiva de direito a ninguém. A gente não determina. Porque nós não atuamos no âmbito criminal. A gente atua no âmbito administrativo. Então, no âmbito administrativo, a gente suspende o registro, a gente cancela. E o artigo 76 fala o seguinte, gente: o pagamento de uma multa imposta pelos estados, municípios, DF ou territórios substitui a multa federal, na mesma hipótese de incidência. Então, o que é que acontece? Já aconteceu, inclusive, em campo. Nós fomos fazer uma fiscalização em uma unidade nossa, federal, e chegando lá, o pessoal do Estado, da Secretaria de Estado, estava lá também. Ou seja, eles não deveriam estar ali, mas eles, enfim, acabaram adentrando a nossa área para aplicar uma multa, para fazer uma fiscalização. Eles deveriam ter avisado para a gente, mas enfim, não avisaram. Supondo que chegasse lá e eles tivessem multado uma pessoa. Uma vez que aquela pessoa foi multada por eles, nós não poderemos multar de novo aquela pessoa. Por quê? Porque estaria entrando numa esfera chamada bis in idem. Nós estaremos multando a pessoa pelo mesmo crime 2 vezes. Então, não pode acontecer isso. Então, é isso que o artigo 76 está falando. Então, o pagamento de uma multa imposta pelos estados, municípios, etc., substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Ó. Na mesma hipótese, ou seja, supondo que ele tenha sido multado no artigo 50 e a gente multou no artigo 50, tá? Aí seriam 2 infrações iguais, né? Agora, então, nesse caso, o pagamento de uma substituiria a outra. Agora, se o Estado multasse aquele cidadão no artigo 50 e a gente no artigo 48, por exemplo, aí, nesse caso, seriam hipóteses diferentes, tá? E, nesse caso, a multa ela não se anularia. Então, ele teria pagado o Estado e teria que pagar a nossa. Tá? Então, muito cuidado com o artigo 76, tá? Tem que ser a mesma hipótese de incidência, tem que ser a mesma infração, tem que ser o mesmo artigo, para poder uma multa substituir a outra. No geral, era isso sobre as leis, tá, gente? A lei de crime ambiental. Agora, vamos falar um pouco sobre o decreto de infrações ambientais, decreto 6514, esse decreto que vai fazer a regência de vocês aí, enquanto futuros analistas ambientais, sobretudo quando vocês forem fiscais. Naturalmente, vocês não vão precisar decorar todo o decreto. A gente não decora no dia a dia. A gente anda com o decreto debaixo do braço quando a gente vai a campo. Tá? Então, novamente, trazendo para você a definição de infração administrativa ambiental. É toda ação ou omissão. Prestem bem atenção, gente. É ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Ação, literalmente, você cometeu uma infração ambiental. Você, por exemplo, matar uma onça é uma ação. Tá? A omissão é quando você sabe daquela infração e você não faz nada para aquilo cessar. Tá? Então, se uma pessoa chega, por exemplo, no ICMBio, faz uma denúncia e o ICMBio não faz nada, o ICMBio está se omitindo. Então, nesse caso, o ICMBio também seria responsabilizado administrativamente por aquela infração. Tá? Então, mais ou menos isso que funciona, a questão da ação ou da omissão. E o artigo 3º, ele traz, gente, uma lista, certo, de sanções e medidas administrativas cautelares que vocês, futuro analista ambiental, no poder de polícia ambiental de vocês vão poder aplicar contra o infrator. A gente aplica a advertência, multa simples diária, né? Já falei para vocês. A gente apreende animais, faz a destruição, a suspensão de venda de produtos, embarga
áreas de atividades, né, obras ou atividades, faz demolição, etc. Até já trouxe para vocês esse artigo mais cedo. Então, naturalmente, vocês não precisam saber toda não precisam decorar, tá bom? Tudo isso aí. Mas eu vou deixar aí para você dar um printzinho nessa lista no seu artigo 3º, tá? A restritiva de direito a gente já viu, né, do que se trata, quais são as sanções restritivas de direito, tá? Mas, falando um pouco do artigo 5º, gente, esse artigo 5º, gente, ele é um dos que mais cai em prova, tá? Então, por favor, atenção nele. Artigo 5º do Decreto 6514. A sanção de advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente. Menor lesividade ao meio ambiente, essa sanção ela poderá ser de advertência, tá bom? Então, o que é, Milton, as infrações de menor lesividade ao meio ambiente? As infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, gente, são aquelas cuja multa consolidada não ultrapassa R$1.000. Então, se é R$500, enfim, de R$1.000 para baixo, a gente chama de menor lesividade ao meio ambiente. Então, nesse caso, a sanção poderá ser de advertência, tá bom? Ou na hipótese de multa por unidade medida não exceda o valor referido, tá? Ok. Então, o que é que acontece? Supondo que você, fiscal, aplicou uma multa de R$500 para a pessoa, por exemplo. E aí o que acontece? Vai para julgamento. Quando chega lá na autoridade julgadora, a autoridade julgadora vai olhar, poxa, só R$500. Então, nesse caso, a autoridade julgadora ela vai retificar a sua multa e vai dar apenas uma pena de advertência para o infrator. Então, ela meio que anula os R$500, tá? E transforma aquela multa numa advertência, porque é um valor menor. Então, abaixo de R$1.000, tá, gente? Torna-se infração administrativa de menor lesividade ao meio ambiente. Outra coisa importante, gente, artigo 6º, esse print aqui, esse slide, gente, é muito importante para a prova de vocês, por favor, isso vai cair na prova de vocês. A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções. A banca pode dizer que uma vez que você aplica a advertência, você não pode aplicar outra. Pode sim. O que é que acontece? Por exemplo, você pode aplicar uma advertência a uma pessoa e fazer a apreensão daquele produto dela. Você pode aplicar uma apreensão, uma advertência e realizar a destruição de algum produto, por exemplo. Então, o fato de você aplicar uma advertência, você não impede você de aplicar outra sanção. Você pode. Agora, sim, o artigo 7º é importante, gente, que também já caiu em prova, tá? Então, artigo 5º, 6º e 7º, os três já caíram em prova. Então, por favor, cuidado. Artigo 7º, fica vedada, né, fica proibida a aplicação de nova sanção de advertência no período de 3 anos contados do julgamento da defesa da última advertência ou de outra penalidade explicada. Então, julgou a advertência hoje, então, desses próximos 3 anos, eu não posso aplicar uma nova sanção de advertência, tá bom? Cuidado, que a banca já trouxe aqui, ó, dizendo que aqui eram 5 anos. Não, na verdade são 3 anos a proibição de aplicar uma nova sanção de advertência. No artigo 11, o cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator no período de 5 anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implicará a aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento de mesma infração, ou em dobro, quando a infração é distinta. Eu já falei disso para vocês mais cedo, mas eu vou explicar de novo. O que é que acontece, gente? Quando a gente lavra um auto de infração, em campo, naturalmente a gente não tem acesso naquele momento das informações. Mas quando você lavra uma infração, abre-se o processo e você precisa fazer a consulta de reincidência do infrator. Quando a gente viu lá no início, no artigo 15 da nossa lei de crimes ambientais, que falava sobre as circunstâncias agravantes, né? Então lá dizia, se fosse reincidente, tá? Então você analisa o histórico de 5 anos do indivíduo e se nesses 5 anos ele foi condenado por uma infração ambiental, ele torna-se reincidente.
5 anos, tá bom? Que ele tenha sido condenado, a partir do momento que você está lavrando autos de infração. O que acontece? Se esse indivíduo, se essa infração anterior for a mesma que você está multando agora, aí nesse caso a multa dele hoje vai ter que triplicar. Se for outra infração ambiental, aí a multa dele vai duplicar. Tá? Então você obrigatoriamente precisa fazer a consulta de reincidência daquele infrator, considerando-se os 5 anos anteriores, tá? Para ver se ele teve alguma condenação. Preste bem atenção, gente. Tem que ter uma decisão que o tenha condenado. Ele tem que ter sido condenado nos 5 anos. Ah, mas ele cometeu a mesma infração. Sim, mas ele já chegou a ser condenado? Já foi julgado? Não basta ter cometido. Ele tem que ter sido condenado, tá bom? Em definitivo. Uma vez que ele é condenado em definitivo, aí sim passaria a ser reincidente. Tá? Repito de novo, não basta ele ter cometido uma mesma infração. Ele tem que ter sido condenado. Dos 5 anos que você está analisando aí, com base na data da lavratura do auto de infração. Tá bom? Então, se for o mesmo crime, triplica a infração, a multa. Se for outro crime, duplica a multa. Tá bom? E esse agravamento por reincidência, ele não poderá ser aplicado após o julgamento. Então, você tem até o julgamento para fazer essa consulta de reincidência do infrator. Artigo 16, que já caiu em prova também, tá, gente? Artigo 16 já caiu em prova. Fala o seguinte, ó. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando-se as atividades de subsistência. Então, se aquela infração ocorreu, tá? Mas é porque o autuado precisava se alimentar sua família, sobreviver, certo? Então, nesse caso, eu não vou embargar aquela atividade dele, tá bom? Vou embargar as demais, mas não a atividade que ele está fazendo. Então, muito cuidado, o artigo 16 já caiu em prova também. Parágrafo 1º, que fala sobre demolição. A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado após o julgamento do auto de infração. As despesas para a realização da demolição correrão aos custos do infrator. Será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração. A gente já falou, né? Mas estou trazendo de novo aqui quais são as sanções restritivas de direito. São aplicáveis nesse caso às pessoas físicas ou jurídicas. Suspensão de registro de licença ou autorização, cancelamento de registro de licença ou autorização, perda ou restrição de incentivos a benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e proibição de contratar com a administração pública. Só para a gente rever, tá? O artigo 21, gente, prescreve em 5 anos. Olha, prestem muita atenção em prazos, viu, gente? Prazos, por favor. Aqui está falando já de prescrição, que é um conteúdo que também costuma cair. Prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Explico. O que é que acontece? Supondo, gente, que uma pessoa tenha cometido uma infração ambiental hoje. O ICMBio ele tem 5 anos para lavrar o auto de infração. 5 anos. Se ele não lavrar o auto de infração em 5 anos, prescreve esse direito do ICMBio de cobrar, ou seja, de lavrar o auto de infração. 5 anos a partir da data em que o infrator cometeu aquela infração. Tá bom? Então, nós temos 2 tipos de prescrição. A prescrição definitiva e a intercorrente. A definitiva, como eu falei agora, né, são 5 anos para o ICMBio lavrar o auto de infração. Falando de maneira grosseira, é isso. Então, eu cometi a infração hoje, então daqui a 5 anos, nesses 5 anos, o ICMBio pode lavrar o auto de infração. Se ele não lavrar o auto de infração em 5 anos, ele perde esse direito. Acabou. Não adianta mais chorar. Tá bom? Então, o ICMBio tem 5 anos para lavrar o auto de infração a partir do momento que é detectada a infração.
Já a prescrição intercorrente, gente, o que acontece? Eu lavrei o auto de infração e agora eu tenho 3 anos para movimentar esse processo. Se eu não movimento esse processo em 3 anos, se em 3 anos fica parado, aí nesse caso o processo prescreve, mas é chamado de prescrição intercorrente. Tá? Então a definitiva é para o ICMBio lavrar o auto de infração em 5 anos. A intercorrente são 3 anos de processo parado. Tá? Então, parágrafo 1º, é só repetindo o que eu falei, né? Considera-se iniciada a ação da apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração. Então, lavrou o auto de infração, acabou a definitiva. Tá? Então, parágrafo 2º, que fala da intercorrente, incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 anos, certo? Que eu falei agora, que é a intercorrente, pendente ou não de julgamento, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade profissional decorrente da paralisação. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, o advogado está lá só de olho na gente, contando lá os 3 anos. Então, quando ele percebe que o processo do cliente dele ficou 3 anos parado, aí ele imediatamente aciona o ICMBio, dizendo, ei, ó, vocês perderam. Vocês ficaram 3 anos sem movimentar o processo, então agora me dá aí a prescrição do meu cliente. Tá bom? Então, é assim que funciona. Então, 5 anos, definitiva, para lavrar o auto de infração. 3 anos, você lavrou o auto de infração, mas tem 3 anos para movimentar o processo. Senão, você também vai ocorrer a prescrição. Prescrição intercorrente, prescrição definitiva. Vocês vão ouvir falar muito disso quando vocês virarem fiscais. Mais detalhe, a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide, ou seja, não elimina a obrigação de reparar o dano ambiental. A banca pode trazer para vocês a seguinte informação. O seu Joãozinho lá cria aquela história, né? Diz, vamos prescrever o processo dele, então ele não tem a obrigação de reparar o dano. A banca pode dizer isso. E está errado, gente. Uma coisa, outra coisa. O fato de prescrever pagamento da multa não desobriga a reparação do dano ambiental. A reparação do dano ambiental, gente, ela é para sempre. Ela não morre. A não ser, claro, que a área tenha sido regenerada. Mas, a princípio, ela não vai morrer. Tá? Então, não é porque prescreveu o direito de cobrar a multa que você vai ficar desobrigado de reparar o dano ambiental. Você vai reparar o dano ambiental, quer você queira, quer não. Se você não reparar o dano ambiental, o MPF vai abrir uma ação civil pública contra você. É assim que funciona, tá bom? Então, esse parágrafo 4º aqui, muito cuidado, que a banca pode confundir a cabeça de vocês. Então, repetindo, gente, mesmo que tenha tido a prescrição punitiva, você, o autuado, não está desobrigado, ou seja, não elimina a obrigação dele de reparar o dano ambiental. E existem os 3 casos, que interrompem a prescrição. Quais são? Ele recebeu a auto de infração, uma vez que ele assinou, que ele recebeu a auto de infração, a prescrição intercorrente, ela é interrompida. Tá? Por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato. Existe uma lista de coisas do ICMBio que faz com que a prescrição intercorrente, né, de 3 anos, ela seja interrompida. E pela decisão condenatória recorrível, ou seja, a primeira instância já condenou, uma vez que sai o julgamento, interrompe as 3 anos, aí começa a contar de novo. Então, assim, a cada vez que o ICMBio faz qualquer coisa desse tipo aqui, aqueles 3 anos eles são cancelados, reconta de novo mais 3 anos. Então, lavrei o auto de infração hoje, conta daqui a 3 anos. Nesses 3 anos, se eu conseguir notificar o autuado, aí zero os 3 anos, aí conta de novo mais 3 anos. É assim que funciona na prática. Tá bom? Artigo 42 é só um conceito. Ato tendente à pesca é aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrecho de pesca na área da pesca ou dirigindo-se a ela. O que significa, gente? Não só a questão da pesca, como a própria caça. Se a gente encontra uma pessoa dentro da nossa unidade de conservação com material para pesca ou para caça, a gente vai multá-lo. A gente vai multá-lo e vai dizer que ele estava caçando ou pescando, ou simplesmente que ele estava com ato tendente à pesca nesse caso. Mas eu não estava pescando. Sim, mas você foi encontrado dentro de uma unidade de conservação com material de pesca ou de caça. Então eu vou deduzir que você estava caçando ou pescando. Simples assim, tá? Encontrei uma pessoa com uma motosserra dentro de uma área
onde está tendo desmatamento. Eu vou deduzir que aquela pessoa usou motosserra para desmatar. Questão lógica, certo? Então a gente tem que fazer essa associação. Então, por mais que você não estivesse ali pescando, mas só o fato de você estar munido, equipado ou armado, certo? Nesse caso aí já é enquadrado como ato tendente à pesca, ou mesmo no caso aí da caça. Artigo 58. Fazer uso de fogo em áreas pastoris, agropastoris, sem autorização do órgão competente, multa de R$3.000 por hectare ou fração. Lembrando que essa multa ela foi atualizada no passado, tá, gente? Antes era R$1.000. Aí, devido àquela questão de fogo que teve ano passado, mudou-se algumas partes do decreto. E aí, essa multa, que era de R$1.000, passou a ser R$3.000 por hectare ou fração. E o artigo 79, que vocês vão utilizar bastante no dia a dia quando vocês forem fiscais, gente. Trata-se de quebra de embargo. Descumprir embargo de obra ou atividade em suas respectivas áreas, a multa varia de 10 mil a 10 milhões de reais. Antes da alteração no ano passado, o valor máximo dela era R$1 milhão, e agora passou-se para 10 milhões de reais a quebra de embargo. Artigo 84. Introduzir a unidade de conservação espécies alóctones, que eu já expliquei para vocês em vídeo passado, ou seja, de fora da unidade, multa de 2 mil a 100 mil reais. Exceto se a unidade de conservação for a área de proteção ambiental, APA, FLONAS, Florestas Nacionais, RESEXes, Reservas Extrativistas, ou as RDS, Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, qualquer unidade dessas aqui, APA, FLONA, RESEX, RDS, excetuam-se do artigo 84. Tá bom? Tirando essa daí, qualquer outra unidade de conservação, a multa varia de 2 mil a 100 mil reais. Cuidado, que a banca pode dizer o seguinte: introduzir espécie em unidade de conservação, etc. Inclusive as APAs, etc. Tá? Na verdade, não é inclusive, é exceto. Excetuam-se. Então, cuidado com as palavrinhas, tá bom? E leiam, gente, com calma. Leiam com calma para vocês. Eu sei que vocês sabem, mas às vezes na pressa você lê e deixa passar uma palavra que pode tornar a questão errada. Artigo 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, seu plano de manejo e regulamentos, a multa varia de 500 a 10 mil reais. Esse artigo 90 a gente chama de artigo coringa. Por quê? Quando a gente não consegue enquadrar nada naquele crime ali, naquela infração, a gente utiliza o 90. Qualquer coisa que a gente tenha fazendo ali que não conseguimos achar um artigo adequado, específico, então a gente utiliza o 90 para multar a pessoa. A multa é um pouco mais baixa, né? Até 10 mil reais, então é mais tranquilo. Artigo 93, gente, que vocês vão utilizar muito, muito no dia a dia de vocês. As infrações previstas nesse decreto, nosso querido decreto 6514, quando afetarem ou forem cometidas em unidade de conservação ou na sua zona de amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro. Se a multa era 10 mil, vou aplicar 20 mil. Por aí vai. Ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este, ou as hipóteses em que a unidade de conservação configure elementar do tipo. Isso aqui vocês vão ouvir falar lá no curso de formação. Tá? Existe conceito jurídico de elementar do tipo, que eu não vou naturalmente tratar com vocês aqui, mas eu vou falar de uma maneira grosseira com vocês, gente. Elementar do tipo. Quando vocês estiverem lendo alguns artigos que apareça a expressão em unidade de conservação, como por exemplo o artigo 48, a gente chama que ele é elementar do tipo. Então, nesses casos, a gente não aplica o artigo 93. A gente não duplica a multa. Então, nesse caso, a multa vai ser de 5 mil reais por hectare ou fração. Quando não é elementar do tipo, ou seja, não aparece aquela expressão em unidade de conservação, aí nesse caso você duplica. Então, se varia de 5 mil a 50 mil, então vai variar de 10 mil a 100 mil. Então, aqui no artigo 43, você aplica o artigo 93. Por quê? Porque ele não está falando
elementar do tipo. Tá? É claro que existe um conceito, gente, conceito aí judicial, inclusive tá uma briga aí, que a gente não vai entrar em detalhe aqui agora, né? Mas enfim, para todos os efeitos, para a prova de vocês, tá? O artigo 48, ele é elementar do tipo, e o artigo 43 não é. Por quê? Porque no artigo 48 aparece a expressão em unidade de conservação. Artigo 95A. A adesão a uma das soluções legais previstas será estimulada pela Administração Pública Federal Ambiental, com vistas a encerrar processos administrativos federais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Eu falei para vocês agora sobre conversão de multa, né? Que eu falei para vocês que é até mais vantajoso para a gente. Por quê? Porque a pessoa não vai pagar multa de qualquer forma, né? Muitas vezes a multa prescreve, então tem toda uma situação. Então, às vezes, para a gente é preferível que a pessoa, o infrator, faça a conversão de multa, ele solicite a conversão de multa. Ou, claro, que pague a multa, né? Então, quais são as soluções legais para isso, gente? Ele pode pagar a multa com desconto, ele vai receber um desconto. Ele pode pagar a multa parcelada, ou ele pode fazer a chamada conversão de multa, que eu expliquei para vocês da agora mais cedo, em serviço de preservação, de melhoria, de recuperação da qualidade do meio ambiente. Então, esses três casos aqui, gente, constituem as chamadas soluções legais. Adesão à solução legal. Pagar a multa com desconto, parcelar a multa ou fazer a conversão da multa, tá? O pagamento da multa ambiental consolidada será interpretado como adesão à solução legal e implicará o encerramento imediato do processo administrativo. Observar as condições previstas em regulamento do órgão ou da entidade ambiental responsável pela apuração da infração ambiental. Lembrando que o fato de ele ter pagado a multa também não elimina o dever dele, a obrigação dele de reparar o dano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pagou a multa? Ok, vou encerrar o teu processo administrativo, né, nessa questão da multa, mas aí eu vou ter que fazer a tua exigência para você realizar a reparação do dano ambiental, se for o caso, tá? Os autos de infração, os processos administrativos deles originados e os polígonos de embargo são públicos. A princípio, tudo é público, né? E deverão ser disponibilizados na população via sítio oficial da internet, respeitado a lei de proteção de dados. Claro, gente, todo processo administrativo é público, respeitar seu sigilo, né? Mas aí para você acessar um processo de uma infração ambiental, se poderá se dirigir até o ICMBio ou então online, tá? Solicitar, a gente vai disponibilizar para vocês, respeitando-se, claro, a regra da lei de proteção de dados. Ou seja, a gente vai tarjar os dados sensíveis da pessoa, do autuado e tal. Então tem as regrinhas aí, mas a princípio o processo é público. Artigo 99. O auto de infração que apresentar vício sanável poderá ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante despacho saneador. O que é que acontece? Muitas vezes você, fiscal, acaba cometendo um erro na qualificação da pessoa, que é chamado vício sanável. Por exemplo, eu apliquei 93, mas não era para ter aplicado, por exemplo. Ou eu deveria ter aplicado 93 e não apliquei. Então, esses vícios sanáveis, a autoridade julgadora ela vai lá e faz uma convalidação. Ela faz um despacho saneador, fazendo a correção, literalmente, do auto de infração, tá? O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora, tá? Então, o que é que acontece? Você multou uma pessoa, mas era para ter multado outra pessoa. No decorrer do processo, descobriu-se que o verdadeiro infrator não era aquela pessoa que tinha sido multada. Aí, nesse caso, é um vício insanável. Aí a autoridade julgadora ela anula o auto de infração. Aí ela pode anular e mandar você lavrar um outro, ou simplesmente acabou. Tá? Então depende muito do caso a caso. Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica a modificação do fato descrito no auto de infração. Tá? Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo, e estiver caracterizada a conduta ou atividade ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição. Foi o que eu acabei de falar agora para vocês, né? Se o auto for anulado, a autoridade julgadora ela pode pedir para você lavrar um novo auto de infração, certo? Depende do caso que ela esteja analisando, tá bom? Mas, naturalmente, a gente tem que observar as regras da prescrição, se realmente já houve aquela prescrição definitiva. Senão, se já prescreveu, aí já era, aí eu não posso mais lavrar auto de infração. Parágrafo 3º.
O erro no enquadramento legal da infração não implica a vício insanável. Não implica. Podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamental que retifique o auto de infração. Houve o caso, né, você foi a campo, comprovou-se que de fato houve desmatamento, mas ao invés de aplicar o artigo 48, você aplicou o artigo 63, por exemplo, que já trata da parte de garimpo. Então, enfim, a autoridade julgadora, ela pode fazer essa correção, certo? E fazer um novo enquadramento do auto de infração. Ou seja, não é, nesse caso, um vício insanável, já que, de fato, você comprovou que houve desmatamento. Você apenas errou ali o artigo na hora que você foi fazer o auto de infração. Mas, nesse caso aí, dá para corrigir. A autoridade julgadora é quem faz essa correção. Vamos entrar agora no artigo 101, que é um dos mais discutíveis socialmente falando. Uma vez que você constata, gente, a infração ambiental, você aí, futuro fiscal, você tem naturalmente seu poder de polícia, tá? Então você pode adotar algumas medidas administrativas. Quais são? Você pode apreender, fazer a apreensão de um bem, de um animal, enfim, embargar a obra ou atividade em suas respectivas áreas, suspender a venda ou fabricação do produto, suspender parcialmente ou totalmente uma atividade, destruir ou inutilizar os produtos e também realizar a demolição. Eu trago para vocês algumas circunstâncias aqui. Há 2 anos, no governo federal anterior, a gente sabe, né, que o governo federal anterior era muito favorável ao garimpo e tal. E aí, nisso, os governos estaduais, por exemplo, Mato Grosso, Roraima e tal, começou-se a criar, a nível estadual, leis para proibir a destruição de maquinários dentro da região do estado, por exemplo. E aí o Supremo Tribunal Federal veio e disse, não, essa lei ele invalidou essas leis estaduais, gente. Então, ou seja, ele permitiu, o Supremo Tribunal Federal disse, não, pode-se destruir sim os bens, os produtos, etc., que são utilizados na infração ambiental. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou com essas leis estaduais que vinham nesse sentido de proibir essa destruição de bens apreendidos em operações ambientais. Tá bom? Um exemplo foi Rondônia, tá? Rondônia, Mato Grosso também foram estados que criaram essas leis absurdas, tá bom? O que é que acontece, gente? O pessoal sempre pergunta pra gente assim, mas por que o ICMBio, o IBAMA destrói, etc, etc. Por que não tiram? Por que não doam pra prefeitura? Enfim, sempre essas paradas aí, né? O que é que acontece, gente? Isso aqui foi uma fiscalização nossa, ano retrasado. Eu estava aqui, inclusive, olha como ficou o nosso carro, né? Até cobri a placa aqui. A gente foi tentar passar e iríamos fiscalizar um desmatamento, aí, enfim, tentou passar e percebe-se que não conseguimos, né? Tivemos que regredir. Então, se a gente não consegue passar, se a gente tem dificuldade de passar com a nossa própria viatura, é claro que é difícil da gente retirar de qualquer coisa de lá de dentro. Tá? Então, devido à dificuldade, a gente não costuma tirar materiais assim, maquinários e tal. A gente até gostaria de pegar isso e doar para as prefeituras, a gente gostaria, mas é muito difícil. E você já entendeu o porquê. Essa aqui é uma draga, foi destruída no 2023. Não tinha como a gente tirar essa draga lá de dentro. Primeiro, o que é que a gente ia fazer com uma draga dessa? Não tem utilidade pra gente. Não tem utilidade. Tá? E segundo, que a gente não ia conseguir tirar essa draga daí de dentro. É uma estrutura imensa, e não tem como a gente tirar de dentro. A logística é impossível pra gente. E muitas dessas dragas, elas são montadas lá. Tá? Elas são montadas. O pessoal vai levando as peças e vai montando. Então não tem como a gente desmontar isso. Enfim. Então, o artigo 111, ele nos permite, ele nos autoriza que a gente possa realizar a destruição em 2 situações. Quando a medida for necessária para evitar o seu uso e reaproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias, e a questão da draga que eu mostrei agora para vocês, né, gente? Primeiro que ela é inviável, a gente não consegue tirar ela de lá. É impossível a gente, ICMBio, transportar aquela draga lá do meio do rio para uma área, enfim, não existe isso. Enfim, entendeu? E segundo, se a gente deixar a draga lá, é claro que o infrator vai utilizá-la, gente. Lógico que ele vai utilizar de novo. Entendeu? Então, por esse motivo, a gente destrói.
para evitar que ele utilize novamente aquela draga ou qualquer outro maquinário. Tá? Segundo, se possa expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e principalmente, nossa gente, o que acontece? Às vezes há revolta na população que não gosta da gente, e aí se a gente for tentar tirar, já aconteceu de equipes nossa de ICMBio tentarem tirar bens, caminhões, etc., dentro da unidade de conservação, e lá no meio do ramal encontrou a população revoltadíssima. Inclusive, ano passado até queimaram viaturas do nosso colega aqui do Engenho Humaitá. A população destruiu. Então, assim, há essas revoltas. A população se revolta contra a gente. E aí a questão é a seguinte: chega, pega, destrói, esvaza. Sai de lá o mais rápido possível para evitar esse tipo de situação com a população. Tá? Segundo, e é muito comum, emboscadas. Tá? Emboscadas. Terceiro, caminhões, tratores, são veículos lentos. Isso a gente não pode ter lentidão em campo. A gente tem que chegar, fazer e tchau, o mais rápido possível. Tá? Então não tem como a gente tirar essas coisas de dentro. Então se a gente deixar, eles vão reutilizar. E se a gente tentar tirar, eles poderão fazer emboscada contra a gente, colocando em risco a nossa segurança. Então, por esses dois motivos, a gente realiza a destruição dos bens. Tá? Agora, quando é bem menor, aí a gente apreende e faz doação para prefeituras. Tá? Mas quando é bens assim um pouco maiores, a gente não consegue tirar por conta dessas circunstâncias que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, artigo 112. A demolição, falando um pouco de demolição, de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para a infração ambiental, dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização, nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde. Tá? A demolição poderá ser feita pelo agente autuante. Isso aqui é o que a gente mais costuma fazer, tá? A gente já faz demolição ali mesmo em campo, por quem este autorizar ou pelo próprio infrator. E deverá ser devidamente descrito e documentado, inclusive com fotografia. Parágrafo 2º. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator. Parágrafo 3º. A demolição de que trata este caput não será realizada em edificações residenciais, ou seja, você não pode destruir a casa de ninguém, gente. A gente, no dia a dia, a gente analisa. Se é uma casa de madeira, por exemplo, uma estrutura de madeira bem bonitinha, é uma casa da pessoa. Ah, mas do infrator. Sim, eu sei que é do infrator. Eu sei que ele está cometendo crime, uma infração, eu sei disso. Mas você não pode destruir. Agora, se é um barraco de lona, aí nesse caso a gente destrói, porque nesse caso aí não é uma residência. Ali já é um barraco. Mas, continuando nossa aula, artigo 113, o autuado, já falei e repito, prazo, gente, poderá no prazo de 20 dias apresentar a sua defesa ou impugnação contra o auto de infração. Já falei disso, não vou repetir de novo. A defesa poderá ser protocolizada em qualquer unidade do ICMBio, qualquer unidade do ICMBio, que encaminhará imediatamente a unidade responsável. Então, se o teu processo é daqui do Pará, mas você mora lá no sul, você pode procurar qualquer unidade do ICMBio no sul e protocolar sua defesa. Requerimentos formulados fora do prazo de defesa não serão conhecidos, podem ser desentranhados dos autos conforme decisão da autoridade ambiental competente. Lógico, se você tem 20 dias, então são 20 dias. Né? A não ser que aconteceu qualquer situação ali que impediu que você apresentasse sua defesa nos 20 dias. Aí você faz um despacho para o ICMBio justificando, a gente analisa e pode até prorrogar um pouco mais o prazo. E a gente costuma fazer isso às vezes em alguns casos específicos, mas a princípio são 20 dias e pronto. 20 dias corridos. A defesa não será conhecida quando for apresentada fora do prazo, acabei de falar para vocês, por quem não seja legitimado. Tá? Ou seja, eu não posso apresentar uma defesa no nome do meu vizinho, a não ser que eu seja advogado dele ou tenha uma procuração para isso.
perante órgão ou entidade ambiental incompetente. Isso é muito comum, gente. O pessoal confunde, os advogados, na realidade, se confunde IBAMA com ICMBio. Isso é uma coisa totalmente que não deveria ocorrer, mas ocorre. Já teve advogada que pediu para mim, desesperada, Milton, eu preciso de acesso do processo, porque eu tenho que apresentar a defesa hoje. Aí eu vou lá procurar o processo e não encontro, e não estou encontrando. Aí, quando eu olho lá em cima, tá lá o nick, IBAMA. Eu falei, mas seu processo não é do ICMBio, é o processo do IBAMA. Aí a pessoa, meu Deus do céu. Então, é muito comum isso acontecer. Tá? Então, se for apresentar uma defesa no órgão incompetente, então não será conhecida também a defesa. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no prazo máximo de 10 dias. Então, gente, alegação final, prazo de 10 dias. Tá? Então, quando está fazendo a instrução do processo, que vai para julgamento, antes do julgamento, a gente dá um prazo de 10 dias para o autuado para ele se manifestar de novo, caso ele queira. São chamadas de alegações finais. Então, autuado, estou te dando mais oportunidade aqui, mais 10 dias para você, se quiser complementar alguma coisa e tal. Aí tem 10 dias para apresentar alegações finais. Depois disso, acabou. Aí vai para julgamento. Artigo 123. A decisão da autoridade julgadora não se vincula. Preste bem atenção no artigo 123, gente, por favor. Importante. Não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante. O que significa? Significa que se você aplicou uma multa de 10 mil reais para uma pessoa, a autoridade julgadora ela pode aumentar essa multa, ela pode reduzir ou ela pode simplesmente anular o teu auto de infração. Tá? Então, a decisão da autoridade julgadora ela não se vincula à tua decisão enquanto fiscal. Artigo 124. Já falei e repito, oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora no prazo de 30 dias, ela vai realizar o julgamento. O parágrafo 2º do artigo 124 diz o seguinte, gente, ó, a não observância desse prazo de 30 dias não torna nula a decisão. Tá? Ou seja, se a autoridade julgadora julgou 1 ano depois, 2 anos, tá? Independente, ou seja, bem longe dos 30 dias, ainda assim o julgamento dela será considerado válido. Tá? Então, por quê? Justamente não tem condição, gente. São mais de 7 mil processos só aqui na GR1. Tá? Então, não tem condição de julgar isso em 30 dias. Então, por esse motivo, o parágrafo 2º já deixa bem claro isso. Olha, tudo bem, você pode julgar depois dos 30 dias, então, mesmo assim, eu não vou tornar nula a tua decisão, tá bom? Artigo 126. Julgado o auto de infração, o autuado será notificado por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para pagar multa no prazo de 5 dias. Né? Já falei dessa questão do prazo de pagar multa, né? 5 dias. A partir do recebimento da notificação ou para apresentar recurso. Tá? 5 dias para pagar multa, tá, gente? Ou mesmo apresentar recurso. Artigo 127. Importante, gente. Da decisão proferida pela autoridade julgadora, caberá recurso no prazo de 20 dias, né? Já falei para vocês, 20 dias o recurso. Esse recurso ele será dirigido à autoridade que proferiu o julgamento de primeira instância. O recurso ele é dirigido a quem? A autoridade que realizou o julgamento. Tá? E essa autoridade de primeira instância tem 2 caminhos. Ela pode aceitar o teu recurso ou ela pode não aceitar o teu recurso. Se ela não aceitar, tá? Aí ela vai no prazo de 5 dias encaminhar para a segunda instância, que inclusive é a última instância em Brasília, que é o presidente do ICMBio. Artigo 139, novamente, né, falando sobre a questão de converter a multa simples, tá? Só para falar para vocês, é multa simples, não é multa diária, tá? Então você pode realizar a conversão de multa em serviço de preservação e de melhoria da recuperação da qualidade do meio ambiente, exceto as multas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado morte humana. Então, se provocou morte humana, essa multa ela não pode ser realizada a conversão dela. Artigo 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos decorrentes das próprias infrações. 3 observações. A conversão de multa é a substituição da multa por serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Eu falei para vocês. A conversão da multa ela não é um direito do autuado. A conversão de multa, já falei e repito, ela não desobriga o autuado a reparar o dano.
O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata a sessão até o momento da sua manifestação em alegações finais, que eu falei para vocês, né? São prazo de 10 dias. Então, eu vou falar para ele, olha, você tem 10 dias aqui, você quer fazer a conversão de multa? Nesses 10 dias ele pode decidir fazer ou não. Mas lembrando, gente, é ele que poderá requerer, já falei e repito. A gente só vai fazer a conversão de multa se ele quiser, tá? É ele, o autuado, é quem decide, não é a gente, tá bom? Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado. Acabei de falar para vocês agora, né? O deferimento do pedido de conversão de multa suspende o prazo para interposição de recurso hierárquico. Então, nesse caso, é suspensivo. Então, dito isso, gente, vamos ver algumas questões como caiu na prova do Sebrasp dos últimos concursos. Certo ou errado, gente? A aplicação de multa, de acordo com o objeto jurídico lesado, é condicionada à aplicação anterior de penalidade, a penalidade de advertência no período dos últimos 3 anos. Ou seja, para eu aplicar uma multa, eu preciso ter aplicado uma penalidade de advertência? Claro que não, né? Eu falei para vocês na aula que uma coisa não exclui a outra. Lembrando o seguinte, gente, a banca está querendo confundir a cabeça de vocês com uma coisa. Quando você aplica uma advertência hoje e foi condenado, aprovado e tal, durante 3 anos você não pode aplicar outra pena de advertência. Outra pena de advertência, tá? Mas você pode aplicar outras sanções. A banca quis confundir aqui com vocês com aquele prazo de 3 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, eu posso aplicar uma multa mesmo que você tenha advertência ou não, tá bom? Segunda, a autoridade ambiental que tiver conhecimento do cometimento da infração administrativa ambiental e não promover a sua apuração imediata, será corresponsável por tal conduta infratora. Claro que essa questão está correta, tá? Lembra que eu falei lá para vocês sobre a definição de infração ambiental, ação ou omissão? Tá? Então, se você, ICMBio, sabe que está tendo uma infração e você não faz nada, então você vai ser responsabilizado também por aquilo, tá? Então, questão segunda está corretíssima. Terceiro, processo administrativo de apuração de infrações ambientais sujeita-se à orientação de princípios específicos de legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Com certeza, questão correta, né, gente? Não só processo de infração ambiental, qualquer processo tem que seguir esses princípios explícitos e implícitos da Constituição, tá bom? E inclusive da lei de processo administrativo que vai cair na prova de vocês, tá? Quarto, a responsabilização direta de pessoas jurídicas, seja de natureza administrativa, penal ou civil, exclui a responsabilidade de pessoas físicas que sejam partícipes do mesmo fato considerado lesivo ao meio ambiente. Gente, se eu responsabilizar uma empresa, eu excluo a responsabilidade da pessoa física? Claro que não, né? Falei para vocês bastante isso. Eu posso multar a empresa, mas também posso multar o seu próprio dono, seu sócio, enfim. Então, uma coisa não exclui a outra. Quinta, as penas da interdição temporária de direito, falei para você, né, isso cai pra caramba, baseiam-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que poderá, por exemplo, frequentar cursos sem vigilância, permanecendo recolhido em sua residência nos dias de folga. Poxa, por favor, né, gente? Isso daqui está erradíssimo. Isso daqui é recolhimento domiciliar. Lá o artigo 10, né? As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, receber incentivos fiscais, participar de licitações, no caso dos crimes culposos, né, que é o caso do crime ambiental, de até 3 anos, tá bom? Nos crimes culposos. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá sem vigilância, sem vigilância e recolhimento domiciliar, viu? Por favor. A banca pode dizer que é com vigilância, na verdade é sem vigilância. Trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Então a banca ela quis confundir a cabeça de vocês aqui e misturar pena de interdição temporária de direito com recolhimento domiciliar. Então ela fez essa cagada aqui, então
A questão está totalmente errada. Sexta, a advertência. Essa, falei para vocês, é uma das que mais cai, tá, gente? Então, muito cuidado quando vocês forem ler sobre advertência. É uma sanção que pode ser aplicada quando da constatação de infrações administrativas de menor lesividade no meio ambiente. Correto, né? Até aqui está corretíssimo. Consideradas tais como tais aquelas em que a multa máxima combinada não ultrapassa o valor de 5 mil. Errado. A gente viu que é R$1.000, né? Então, já está errada a questão. Sendo proibida a aplicação de nova sanção de mesma natureza, ou seja, a mesma advertência, num período de 5 anos, não, a gente viu que são 3 anos, né? Então a questão 6 está totalmente errada. Errada porque é R$1.000 ali e errada porque são 3 anos e não 5. Então a advertência cai pra caramba, gente. Não vou retornar, né? Já expliquei para vocês, certo? Vamos aqui para a questão 7. O agente que autuar áreas irregularmente desmatadas ou queimadas deve embargar todas as obras e atividades nelas desenvolvidas, localizadas ou desenvolvidas, correto. Desde que não estejam relacionadas a atividades de subsistência. A gente viu que realmente isso aqui é correto, né? Você não pode embargar a área onde vai estar, a pessoa vai estar fazendo atividade de subsistência, né? Para sobreviver. Então, questão 7 está correta. Oitava, a autoridade ambiental poderá, a seu critério e independentemente do desejo do autuado, converter a multa simples em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Errado. Acabei de dizer para vocês, gente. A autoridade ambiental, a gente não pode fazer isso por conta própria. A gente tem que só faz se o autuado desejar. É ele que tem que pedir para a gente, não é a gente que tem que fazer. Tá? E lembrando, gente, conversão é converter a multa simples. A banca pode trocar simples por diária. A gente não faz conversão de multa diária. A gente só faz conversão de multa simples. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, a questão 8 está errada. Por hoje é só, gente. Tá? Fui para trazer para vocês os detalhes principais da lei de crimes ambientais e de infrações ambientais, o decreto de infrações ambientais. Esse é o meu Instagram, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tenham alguma dúvida, tá bom?